bater um papo agora sobre mercado editorial. Pois é, a reforma tributária proposta pelo governo Bolsonaro pode provocar uma alta no preço dos livros no país. Paulo Guedes, o ministro da Economia, defende a taxação de 12% sobre o preço desse tipo de produto. O tema está em discussão no Congresso. Pelas regras vigentes no país, o mercado de livros tem imunidade tributária garantida tanto pela Constituição Federal quanto por lei, que retira o segmento do pagamento de COFINS e do PIS/PASEP. Essas mudanças, é claro, assombraram o mercado editorial, que enfrenta uma crise estrutural. Um levantamento da Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Nielsen Book mostrou um encolhimento de 20% na indústria do livro entre os anos de 2006 e 2019 aqui no Brasil. Bom, para uma conversa sobre esse cenário, a gente convidou a Ivana Jenkins, que é fundadora e diretora da editora Boitempo. Oi, Ivana, um prazer te receber, tudo bem? Oi, Thalita, um prazer, obrigada pelo convite. Ivana, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho desse cenário do mercado editorial aqui no país. Porque parece que agora, no começo da pandemia, o mercado, inclusive, teve uma queda grande por conta de vendas presenciais, já que as pessoas não poderiam frequentar mais as lojas. Mas agora, no último mês, teve uma leve recuperação, porque parece que as pessoas, inclusive, agora em casa, estão lendo um pouquinho mais. Eu queria que você me falasse sobre esse cenário e a preocupação com essa taxação agora que passa a ser discutida. O setor, o mercado editorial já vinha sentindo esse abalo, quer dizer, da desaceleração econômica dos últimos anos, com uma redução do número de vendas de um modo geral. E no ano passado teve um evento importante no mercado editorial, que as duas grandes redes brasileiras entraram em recuperação judicial. Isso foi um abalo grande, especialmente nas editoras pequenas e médias, que dependiam mais dessas redes. E com a pandemia, teve um agravamento, né? Obviamente, quer dizer, as livrarias fecharam, teve um agravamento no setor todo, e de novo, quer dizer, quem tem menos condição de resistir a uma crise dessa são as editoras independentes, as pequenas e médias editoras, que, em geral, lucram menos, mas são editoras que empregam muito, né? E no meio disso tudo, quer dizer, quando a gente veio com muita criatividade, as editoras vieram fazendo campanhas nos seus próprios sites, incorporando as livrarias, quer dizer, com uma preocupação muito legítima com a cadeia do livro, com a manutenção de livrarias. Veio agora, quer dizer, no meio disso tudo, essa ameaça, quer dizer, que é mais um ataque ao mundo dos livros por um governo que a gente sabe que exatamente é anti-cultura, é anti-livro, é anti tudo que seja disseminação do conhecimento, que é essa proposta de taxar o livro em 12%, né? Uma taxação que está extinta desde 1946. Né? Foi uma proposta do Jorge Amado, que era um deputado comunista, era um deputado do Partido Comunista Brasileiro, mas era fundamentalmente também um escritor. Né? E tinha, quer dizer, qual que era o propósito disso? Não era o propósito de aumentar o lucro das empresas, o propósito era exatamente baixar o custo do livro e com isso aumentar o acesso, né? Que as populações, especialmente os mais pobres, tivessem acesso ao livro, que é o que a gente sempre quis e o que a gente sempre tenta fazer, né? Que o livro chegue a mais gente. Esse era o Porque sentido. é uma discussão que se dá em termos econômicos nesse momento, que a gente fala em tributo, em taxação, mas é preciso discutir isso de uma forma também social. É isso, é o acesso à leitura, quem são as pessoas que compram livros hoje, até que ponto, a gente sabe que uma elite compra livro, mas você taxar e torná-lo mais caro, você vai acabar elitizando ainda mais o livro. Então, é uma discussão não só do ponto de vista econômico, né, Ivana? É muito menos do ponto de vista econômico, porque o que isso rende, o que esse tributo rende para o país é irrisório, né? Então, não essa é uma questão ideológica, é mais um ataque à cultura, é um ataque aos livros, da mesma forma como se ataca o cinema, o teatro e tudo que de alguma forma faz com que as pessoas ganhem consciência e de alguma forma tenham acesso a, a, a pensadores, né, a literatura, a arte,
porque não é esse tributo que vai, de forma alguma, fazer alguma diferença para a economia do país. Agora, ao contrário disso, ele vai encarecer o livro, encarecendo o livro, ele chega a menos gente, aí sim você elitiza, né, e cria uma situação muito ruim que é a seguinte, quer dizer, você torna o livro, aí sim, né, em um momento em que a gente estava exatamente no movimento contrário, começando a discutir, quer dizer, que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, as pessoas têm que ter mais acesso ao livro. Então a gente estava fazendo editores, livreiros e pessoas, né, amantes do livro de um modo geral, um movimento de seguinte, o livro tem que estar incluído nas cestas básicas, ele tem que ser considerado um item de primeira necessidade, um item essencial. E é nesse momento em que o governo vem e coloca que o livro é um produto de elite, né? E aí sim você coloca o livro mais caro, quer dizer, quem é rico, quem tem dinheiro pode comprar, pode escolher o que ler, e aos pobres fica destinado, quer dizer, o que o governo comprar, se é que vai comprar, e com que escolha livros para doar. Então, o livro vai passar a ser algo essencialmente de elite. Aí sim passa a ser, né? Que é exatamente o que a gente tenta o tempo todo fazer com que não seja, né? Importantíssima essa reflexão que você traz aqui para a gente. Agora, é também nesse momento de pandemia, nesse momento de discussões sobre livros que a gente enfrenta, que a Editora Boitempo completa 25 anos agora em setembro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, sobre esse momento de resistência, de alguma forma, que vocês estão passando também. Então, a gente faz no mês que vem 25 anos, um quarto de século. E com muita resistência, né? Foi um processo assim, de muita construção desse catálogo, que é um catálogo no qual a gente aposta muito, tem uma direção muito clara. Mas nesse assim nunca teve um momento tão difícil quanto esse, né? A gente sempre fala assim, sempre foi uma luta, uma batalha, né, nesse país, mas a gente vivia um contexto que de alguma forma era de abertura, né? Alguma forma, inclusive assim, de ampliação do mercado, de ampliação, porque para a participação, quando a gente fala nas pequenas e nas médias editoras, não estamos falando só de emprego, embora isso, obviamente, que também seja importante, né? São editoras que, até já falei aqui, que empregam muito. Mas a gente está falando da diversidade, né, de publicação, da bibliodiversidade, da publicação dos livros que não são essencialmente comerciais. Então, quando algumas pessoas agora, inclusive com a questão da taxação, perguntam, mas isso é porque diminui o lucro das editoras? Não é. Primeiro, quer dizer, pode inviabilizar muitas editoras, mas vai aumentar o preço do livro, isso que a gente já falou, e o acesso fica mais difícil, mas também vai diminuir a quantidade de livros que se oferece. Porque quais são as editoras que oferecem os livros que muitas vezes não vão passar no crivo das grandes editoras que definem a sua programação pelas curvas de vendas, então se isso aqui vende ou não publico. São as pequenas editoras que têm uma abertura maior. E isso é alguma coisa que a gente sempre fez na Boitempo e é algo assim do qual eu me orgulho muito. A gente publica, a gente tem uma linha de publicações que não necessariamente, inclusive assim, precisam se sustentar. Né? Alguns livros muitas vezes precisam sustentar outros. Então esse livro aqui ele pode ter um número de vendas pequeno, mas ele é um livro que a gente considera importante e a gente publica. Né? Então eu acho que isso é alguma coisa que eu acho que a gente tem conseguido fazer nesses 25 anos, e eu acho que essa é uma contribuição importante para o mundo da cultura e para o mundo editorial. Mas com certeza. Inclusive, você que nos acompanha, que assiste ao Bom para Todos regularmente, a gente traz muitos dos autores dos livros da Boitempo para conversas aqui no Bom para Todos. E são sempre conversas muito enriquecedoras. Então, é só para falar um pouquinho do catálogo da Editora Boitempo. Tem esses livros que abordam temas importantíssimos para a gente evoluir enquanto sociedade, buscar formas de transformação da nossa sociedade. Então, realmente são livros magníficos e os autores são dos melhores, eu não tenho dúvida. Parabéns para vocês, Ivana, parabéns para a Editora Boitempo. A gente agradece muito essa parceria que se deu aqui com o nosso programa, com a TVT. E é isso, sucesso para vocês. Vamos continuar resistindo juntos, inclusive.
Eu que te agradeço a participação, o programa de vocês, que é um alento nesse mundo que a gente está vivendo. Quer dizer, ainda bem que tem aqui a TVT e tem o programa de vocês, que é super importante. E a gente que agradece essa parceria.